Queria que você, que não é batizado ainda, você pode estar conosco aqui domingo à noite. Nós teremos batismo aqui na nossa igreja e será uma grande bênção em nome de Jesus. Quem achou aí Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, diga amém. Só falta projetar na tela aí. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Fala comigo, reino. Diga forte, reino do Filho do seu amor. Vamos ler mais uma vez, vamos lá? O qual ele nos tirou da potestade das trevas, ele nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14. Em quem nós temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém? Até aqui, fecha a tua Bíblia, fecha os olhos, Pai. Essa tua palavra fala ao nosso coração, que não seja pelo muito falar, mas pelo teu Espírito Santo, que se move no nosso meio, que te peço, te agradeço em nome de Jesus. E todos digam amém, diga graças a Deus. Se sente aí no seu lugar, dando glória a Deus, diga aleluia. Glória a Jesus. Fala comigo, decisão. Sabe, irmãos, tem uma frase que a gente sempre fala, eu aprendi há algum tempo, que é o DDD. E às vezes a gente fala DDD, aqueles que são da minha época, lembra que era descagem direta à distância, não é isso? DDD, que se usava antigamente. Mas eu uso DDD porque uma decisão define destino. Fala comigo, decisão define destino. Amém? As nossas decisões vão definir o nosso futuro, o nosso destino. E nós precisamos saber, a Bíblia diz que Ele já nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E isso é a palavra. E sempre nós vamos ter a opção de escolher e de saber aquilo que nós vamos ouvir. A Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem um texto que eu gosto muito, que está lá no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 26, do versículo 1 em diante. É um texto que conta do momento de dificuldade que estava vivendo o povo na terra. A Bíblia diz, Gênesis 26, versículo 1 em diante, diz assim, olha, e havia fome na terra. O que havia? Fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, e por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Versículo 2, diz assim, olha, e apareceu-lhe o anjo, o Senhor, e disse, não desças ao Egito, mas fique na terra que eu te disser, habita nela, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras, a tua descendência, serão abençoadas todas as nações da terra. Fala comigo, todas as nações da terra, inclusive o Brasil, inclusive Sorocaba, inclusive a igreja do Novo Horizonte, inclusive eu, amém? Porque Abraão obedeceu a minha palavra, e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E Isaque, pois, ficou em Gerar. Sabe, irmãos, eu gosto muito. E Deus colocou aqui, primeiro, algumas coisas que estavam acontecendo. Era um tempo de fome. Era um tempo de crise,
havia fome na terra. Mas quem tem uma palavra não se move pela circunstância, não se move por aquilo que está vivendo, sobre aquilo que está em evidência. Essa era a situação que Isaac estava vivendo. Havia fome naquela terra, então ele fala assim, olha, eu não vou ficar aqui. E a Bíblia diz que então ele se dispõe a ir até Abimeleque, até o rei dos filisteus. Ou seja, porque lá naquele lugar havia alimento. Naquele lugar havia suprimento. Então essa era a intenção dele. E às vezes nós vamos nos deparar com isso. Sabe, primeiro, talvez, fala comigo, tempo de fome, tempo de crise, tempo de luta, tempo de aflição. Primeiro, tempo de fome. Depois, o lugar, a terra dos filisteus, a terra dos inimigos do povo de Deus. E depois, a palavra. E qual foi a palavra que Deus deu para Isaac? Não desça para o Egito, não vá para lá. Sabe, irmãos, e nós temos que entender isso. Deus te trouxe até aqui hoje, nesse segundo dia. E muitas vezes, Deus, a palavra que Ele nos dá, é um não como resposta. E o não de Deus é muito melhor do que o sim dos homens. Porque o sim dos homens pode te levar à derrota. E se você tomar a decisão errada, o seu destino estará comprometido. Quantas vezes na vida que nós temos momentos de inflexão, momentos que são decisivos, que se naquele momento você tivesse tomado uma decisão errada, se você não tivesse cruzado com aquela pessoa, talvez seu destino seria totalmente diferente. Talvez pessoas nem existiriam. Em um fevereiro da minha vida, eu decidi trabalhar num acampamento da nossa igreja lá da Vila Helena. Um acampamento que nós fizemos lá na Maquinasa, do grupo Heller. Alguém conhece aqui a metalúrgica? Meu cunhado trabalhava lá e nós fizemos acampamento lá. E quem fez o acampamento foi os jovens. Naquela época eu tinha, em fevereiro de 91, eu tinha 20 anos de idade. Tinha acabado de chegar na igreja, já tinha me batizado em 90. Fevereiro de 91. E eu decidi servir a Deus, entregar o meu melhor. E aquele ponto de flexão, daquela decisão de ir, fez que eu tivesse um encontro, conhecesse aquela que ia ser a minha esposa, que eu não sabia, queria me dar 2 filhos lindos, e queria formar a minha família. Porque uma decisão de servir a Deus. Fala comigo, um tempo, diga forte, um tempo, um lugar e a palavra. Será que eu não tinha, naquela época, eu tinha 20 anos. A minha vida até aquele momento, até os 18 para 19 anos, até os 19 anos, era em todos os carnavais ir para carnaval, ir para fazer as coisas erradas. Mas naquele tempo, eu disse não para o mundo e disse sim para Deus. Deus estava falando, não vá para as coisas erradas. Sabe, nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus, a palavra que Deus tem colocado no nosso espírito. Sabe, tem muita gente que está até num tempo difícil, está vivendo um tempo de crise. E aquele que disse não para Isaac,
Aquele que falou para Isaac: Isaac, não vá para o Egito, mas lá tem comida, mas lá tem alimento, estou vivendo um tempo de crise. Deus falou: não vá lá. Sabe por que ele falou não? Porque ele já tinha ido lá no futuro, e já tinha visto todo o futuro de Isaac. E eu creio, querido, que Deus já foi no seu futuro. Quem crê nisso, diga amém. Eu vim agora com a minha esposa e estava falando: Deus já me deu 53 anos, graças a Deus. Lindo. Não, glorifica mais aí. Você não glorifica, ele está glorificando aí, ó. Dá um glória aí, lindão. Sabe, irmãos, e eu creio que Deus já visitou daqui a 20, 30, 40 anos. E qual que é a nossa competência? É continuarmos ouvindo a voz de Deus. Sabe, porque às vezes nós queremos nos mover por aquilo que nós estamos enxergando. E quando a gente se move por aquilo que a gente está enxergando, quando a gente se move pela dor, quando a gente se move pela necessidade, nós nunca vamos viver o propósito que Deus tem para a nossa vida. E o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, querido, é muito maior do que você pode pensar, do que você pode imaginar, porque Deus tem planos maiores do que os meus, do que os seus. A Bíblia diz em Jeremias 29:11, bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, para vos dar um destino. Sabe, irmãos, quando Deus fala para ele, não adianta ele querer argumentar, mas seria importante ele decidir ficar com a palavra. Sabe, irmãos, quantos aqui tem uma promessa de Deus para a sua vida? Diga amém. Então, meu irmão, em nome de Jesus, sabe, se mova pela promessa. Aqui, nesse livro, tem mais de 8.000 promessas para você. Tem promessa que a sua família será salva, e eu creio nessa promessa. Tem promessa, a Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Sabe, tem promessa de Deus para você de vida eterna. Sabe, se mova por promessa, se mova por sabedoria. A Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele a dá. Tiago capítulo 1. Deus dá para aquele que tem falta de sabedoria. Sabe, irmãos? E depois, a minha oração é que você faça a diferença nessa terra. Como assim, pastor? Sabe, nós não fomos criados para ir no val da valsa de todo mundo. Ah, mas todo mundo está fazendo. Minha mãe já falava para mim: você não é todo mundo. E eu estou aqui hoje para falar para você: você não é todo mundo. Quem está comigo, diga amém. Você vai fazer diferente. Isaac, ele quer ir para o Egito, porque está todo mundo indo, mas Deus está falando: não vá lá, fique aqui, sabe, querido? Decida pela palavra, decida obedecer a Deus. Do versículo 3, o Senhor fala assim para ele: olha, fica aqui mais um pouco. E nós precisamos entender, querido, que nós precisamos viver o tempo de Deus. Fala comigo: o tempo de Deus. Fala comigo: o tempo de Deus é perfeito. O problema é que nós somos às vezes ansiosos demais. A Bíblia diz: não andais ansiosos por coisa alguma. Mateus 6,34, basta cada dia o seu próprio mal. Sabe, nós somos ansiosos. Davi foi ungido com cerca de 16, 17 anos para ser rei. Sabe com quantos anos ele se torna rei? Ele assume o trono de verdade? Com 30 anos. José vai ter um sonho com 17 anos. Sabe com quanto tempo que o sonho vai se concretizar? Que ele vai se tornar Zefanete Panear, ele vai se tornar o governador do Egito? Com 30 anos. Josué e Calebe, Deus havia dado uma promessa para eles, e a Bíblia diz que Calebe espera 45 anos, e com 45 anos ele fala: tal era a minha força, é hoje, dá-me a minha montanha. Então, irmãos, sabe, nós temos que aprender, sabe, a viver o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é saudável. Bênção antes do tempo, ela não é bênção. Tem coisas que as pessoas recebem e acham que é um prêmio, e aquilo se torna uma maldição na vida dela. Quantos pais que
deram um presente para o filho, aquilo foi uma maldição, aquilo foi mal. Sabe, porque não estava preparado. A Bíblia diz, Eclesiastes 3:11, fala comigo, Eclesiastes 3:11, tudo se fez formoso a seu tempo. Diga forte, tudo a seu tempo se faz formoso. Ah, mas eu quero que aconteça agora, eu quero fazer já, eu quero. Irmãos, reflita, ouça a palavra. Quem aqui ouve a voz de Deus nesse lugar, diga amém. Sabe, irmãos, Provérbios 19:2, a Bíblia diz que aquele que se precipita, aquele que age sem refletir, Provérbios 19:2 diz que peca. Então não seja precipitado. Sabe, irmãos, mas a seu tempo as coisas vão acontecer, diga aleluia. Sabe, irmãos, e outra coisa, Tiago, capítulo 1, versículo 4, diz assim, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Fala comigo, a perseverança. Diga forte, a perseverança. Perseverança ou paciência é a mesma coisa aqui, ó. Tenha, porém, a paciência na sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Fala comigo, ter paz. Paz para perseverar. Você sabe o que é a palavra shalom, paz que nós falamos? O paz que a gente cumprimenta. Cumprimenta seu irmão aí, fala para ele, tenha paz. Sabe que você fala paz para alguém? Você está falando assim, olha, tenha tudo completo. Fala comigo, completo. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Completo. A Bíblia diz assim, olha, a perseverança, a paciência deve ter ação completa, não pode ser apenas por um tempo. Não pode ser, ela tem que ser completa para que sejais íntegros e nada deficientes. Completos, sabe, irmãos? Sabe qual é um problema nosso? É que nós precisamos aprender a viver como herdeiros. Talvez a maioria de nós aqui tivemos que lutar para conquistar o que Deus nos deu. Porque o herdeiro é aquele, sabe, que desfruta daquilo que alguém construiu para ele. Não foi ele que produziu, não foi ele que realizou. No texto aqui, no versículo 5 de Gênesis 26, a Bíblia vai falar assim, olha, eu vou ser com você. Coloca aí para mim, Gênesis 26, 5. Fala assim, olha, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, e os meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. Por isso, Isaac, eu estarei com você. Por isso, eu vou te abençoar. Está um tempo de crise, mas tem uma promessa. Sabe, irmãos, e Isaac não foi abençoado por aquilo que ele fez, mas por conta daquilo que alguém fez por ele. Quem havia feito por ele? Quem? Fala comigo, Abraão. Abraão havia feito por Isaac. Só que nós, a Bíblia diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino da sua luz. Fala comigo, para o reino da sua luz. Sabe, irmãos, nós somos transportados do império das trevas para o reino da sua luz. Sabe por quê? Porque Jesus já pagou o preço pela minha vida. Às vezes a gente quer andar por aquilo que nós fizemos, pelos nossos méritos. Pelos nossos méritos ninguém iria ser salvo. Mas eu estou aqui porque Jesus já pagou o preço pela minha vida. Oh, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Sabe, se Isaac estava lá por aquilo que Abraão fez, nós estamos aqui por aquilo que ele fez por nós. Jesus nos tornou, a Bíblia diz, se nós morremos com Cristo, nós também ressuscitamos com Cristo. E se nós somos de Cristo, nós somos herdeiros e cordeiros com Ele, para viver a plenitude de toda a boa dádiva que Ele tem para a minha vida, que Ele tem para a sua vida. Ô meu irmão, em nome de Jesus, Deus está aqui para te fazer mais que vitorioso. Diga aleluia. E Ele continua dizendo aqui, e Ele fala assim, ó, porque Abraão obedeceu a minha palavra. Ele diz, eu serei com você,
apareceu e disse: não desça, habita nela, porque eu serei contigo. Versículo 3 ele fala assim: eu serei contigo. Fala comigo: o Senhor é comigo. Diga forte: a presença de Deus é real na minha vida. Quem crê que é uma presença do Senhor na sua vida, diga amém. Sabe, irmãos, não há nada mais precioso do que ter a presença de Deus, do que ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz, Êxodo 33:15, a Bíblia diz, o Senhor fala para Moisés: olha, Moisés, você pode levar esse povo, pode levar o gado, pode levar o que for, mas eu não vou com você, eu não irei mais com você. Então ele disse, Moisés disse ao Senhor: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Meu irmão, Deus te trouxe aqui, sabe por quê? Em nome de Jesus, querido, você foi transformado para o reino do Filho do seu amor. Sabe por quê? Porque a presença dele é com você. Meu irmão, em nome de Jesus, você não está sozinho. A Bíblia diz, lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Há uma promessa que Deus está comigo, que Deus está com você, meu irmão. Em nome de Jesus, então, se Ele está comigo, se Ele está com você, pode ter uma circunstância de fome, pode ter decisões difíceis para tomar, mas fique com a palavra, fique com a promessa de Deus, porque se a presença de Deus for com você, meu irmão, há uma promessa: em ti farei uma grande nação. Sabe o que vai acontecer? Você vai transbordar. A unção de José está sobre a sua vida. A Bíblia diz que José é um ramo frutífero junto à fonte, e cujas folhas se estendem. Meu irmão, em nome de Jesus, eu profetizo que este ano de 24, esta igreja vai transbordar. Você vai transbordar na sua família, você vai transbordar no seu trabalho, vai transbordar, porque o Senhor é contigo, porque a presença do Senhor está com você, e você vai caminhar de fé em fé e de glória em glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu quero que você se coloque em pé, querido. Guarde essa palavra no teu espírito, guarde essa palavra no teu coração. Eu quero convidar o ministério de louvor aqui à frente. Sabe, irmãos, guarda isso. A Bíblia diz, aqui mesmo, que Isaac, no versículo, se puder colocar aí para mim, capítulo 26, versículo 20. Coloca a partir do versículo 19, por favor. Diz assim, olha: cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Fala comigo: águas vivas. Versículo 20. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. E por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço. Então porfiaram sobre ele, e por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor, e nós prosperaremos nesta terra. Nós vamos prosperar nessa terra. Fala comigo: Ezeque, Sitna e Reobote. Sabe, irmãos, ele cava o primeiro poço, então vem os pastores, se contendam, entope aquele poço, e Ezeque significa contenda. Ele fala: olha, eu vou partir para outro poço, e ele cava outro poço, e vem contenda de novo, e ele chama de Sitna. Sitna significa raiva, ódio. Eu não vou ficar no meio da contenda, não vou ficar no meio do ódio, mas ele cava novamente, e aí o Reobote chega, e o Senhor alarga e prospera. Reobote fala de lugar de prosperidade. Sabe o que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, querido? Persevere. Sabe, cava mais um poço. Fala comigo: eu vou cavar mais um poço. Agora veja, ele não estava cavando aqui, numa terra que nem aqui, que é terra vermelha, terra boa, terra do Paraná, onde eu nasci, terras. Ele estava cavando, sabe onde? Fala comigo: no deserto. Querido, não importa se há crise, pode estar crise aí fora, você vai cavar e vai dar água e vai prosperar em nome de Jesus. Quem tem fé para isso, diga amém. Fala comigo: eu carrego, diga forte: eu carrego uma palavra
E eu decidi viver pela palavra. Eu decidi viver pelas promessas. Quem crê que Deus tem promessa para a tua família, para a tua casa aí? Quem crê que Deus tem promessa, querido, para os teus filhos, para a tua descendência? Oh, querido, quem crê que Deus tem promessa que você vai transbordar? Fala para o seu irmão que está do seu lado aí, você vai transbordar, querido. Fala assim, eu profetizo que haverá transbordo. Oh, meu irmão, sabe, a Bíblia diz, hoje nós somos abençoados por conta dessa decisão que Ele tomou, e não ir pelo caminho mais fácil, e não ir pelo caminho que todo mundo ia, mas de ouvir a voz de Deus, e de ficar, ainda que fosse um lugar inóspito, ainda que fosse um lugar difícil, mas ele ouvia a palavra de Deus. Querido, você não vai se mover pela voz do mundo, mas você vai se mover pela voz de Deus. Quantos podem pedir para que Deus te dê ouvidos, para que ouça, para que você esteja debaixo da palavra de Deus? Diga, Senhor, diga forte, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua palavra. Fecha os olhos por um minuto, querido. Nós vamos adorar a Deus com uma canção. Eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. 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 Aleluia, querido. Levante suas mãos, feche seus olhos. Creia, meu irmão, que você precisa para ter uma vida abundante já foi dada para você. A atmosfera do céu está andando com você. Você carrega essa mudança. O que você precisa para ter uma vida já foi entregue. O preço já foi pago. Não é por aquilo que você fez, mas era por aquilo que Ele fez. Você é herdeiro e co-herdeiro com todas as coisas. A Bíblia diz que aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Querido, em nome de Jesus, levanta suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por cada um dos seus filhos, ó Deus. Eu oro pela Aline Ribeiro, ó Deus, pelo pedido de oração que nos foi mandado, cada pedido de oração que é trazido aqui. Pai, nós já abençoamos o mês de fevereiro de 2024, e eu abençoo, Deus, cada um dos seus filhos para viver um tempo de decisões acertadas, de decidir, ó Deus, em ouvir a palavra, em lutar pela sua família, em lutar pela sua casa, em lutar pelos seus filhos, ó Deus, de decisão pela generosidade, de decisão, ó Deus, em cuidar, Senhor, em ouvir a sua voz, em cumprir a tua palavra, ó meu Deus, em nome de Jesus, Pai, em resplandecer, em se levantar, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que vidas aqui estejam, ó Deus, para transbordar, para iluminar a outros, ó meu Deus, para abençoar a outros. Oh, meu Pai, o milagre que aconteceu em Caná da Galileia não abençoou apenas os noivos, mas abençoou todos os convidados que estavam na festa. E eu profetizo, ó Deus, que também na casa dos seus filhos todos serão abençoados. Oh Deus, haverá um transbordo, meu Pai. Teus filhos não ficarão estacionados, mas vão cavar. Oh meu Deus, não vão ficar na contenda, não vão ficar na raiva, mas vai cavar mais um poço, vai cavar mais um poço, e o rebote, oh meu Deus, vai alargar. Meu Pai, em nome de Jesus, eu profetizo que o chamado dos seus filhos é ser transformado, oh Deus, é ser transformado para transformar, é ser curado para curar, é ser próspero para abençoar a outros, meu Deus, para abençoar a tua casa, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo cada um dos seus filhos, oh Pai, oh meu Deus, que todas as tuas boas promessas venham se cumprir na vida de cada um deles, em o nome de Jesus. Oh meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que teus filhos possam decidir por Ti, decidir pela Tua palavra. Fala-se comigo, Senhor, nesta noite eu decido pelo Senhor. A minha decisão é ouvir a Sua voz. Eu creio que eu sou Teu e Tu és meu. Eu já fui transportado do império das trevas
para o reino do Filho do seu amor, para o reino do Filho de Deus. Senhor, venha o teu reino, o teu governo na minha vida. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia, querido, coloca essa mão na posição de receber, fecha os olhos. Olha aqui, querido, se você é de Deus, nada vai impedir você de ser batizado no próximo dia 7, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação insondável do Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento, seja agora, Senhor, na sua bondade infinita, encher as suas 11 bênçãos físicas, materiais, sentimentais, espirituais, toda sorte de bênção, derrama nessas mãos agora, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Traga a mão da outra cabeça, será como óleo de unção, descendo sobre as suas vestes. Levanta sua mão bem alto, faça convosco. Deus abençoe cada um. Dá um abraço ao seu irmão que está ao seu lado. Não vai embora sem cumprimentá-lo, sem abraçá-lo. Até amanhã às 8 horas. Nós vamos orar pelo mês de março. E amanhã eu tenho uma palavra especial para você, para falar sobre a presença. Aleluia. Paz, amados, hoje encerramos mais um dia da campanha de 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Hoje em nosso culto tivemos louvor e palavra abençoada. Oramos pelos aniversariantes de fevereiro e falamos hoje sobre decisão. Está na hora de você tomar a sua decisão. Amanhã temos mais um dia nessa campanha e esperamos por você às 20 horas, online e presencial. Não perca, participe. Deus abençoe e paz seja convosco.